Meus amores, o meu convidado de hoje tem 45 anos, é carioca, flamenguista roxo. Ele é engenheiro, é o atual ministro da infraestrutura do governo Bolsonaro e reza a lenda que é o ministro mais querido da história. Ministro Tarcísio. Ministro Tarcísio, na lata que vocês tanto pediram. Mais querido só o Flamengo, tá? Ah, é? Olha, eu ia dar uma zoadinha em você, porque eu ia falar que você era botafoguense, qualquer outra coisa. Mas como eu não entendo muito de futebol, eu falei, a gente não pode brincar de um assunto que a gente não domina, né? E aí brincar com flamenguista é um negócio sério, né? Eu vou lhe dizer que eu sou aquela qual é seu time? É o que tá ganhando. Porque eu acho que jogador de futebol ganha tão bem que ele tem a obrigação de fazer gol. Então eu tô lá, eu tô do lado do time que tá ganhando. Bom, o Gabigol tá fazendo, tá. O Bruno Henrique também, o Arrascaeta também e todo mundo. Então, dia de jogo do Flamengo, nem procure o ministro Tarcísio, que você não vai achar. Não vai mesmo. Aqui você atribui tanto carinho, porque eu de fato, eu estudei sobre você, até porque eu não entendo absolutamente nada, né, da sua pasta, e procurei dar uma estudada e vi o quanto você é querido. Você atribui isso de repente, essa coisa de... Porque tem até um apelido, né, pé no barro, como é que é? Pé de barro, pé no barro. É um ministro que está ali, né, que está trabalhando, que está... Eu acho o seguinte, eu sou um ministro do governo de um presidente que é carismático, que é muito querido. Sim. Né, e que confiou na gente. Quem eu era antes do governo Bolsonaro? Ninguém. E o Bolsonaro me deu a oportunidade de montar uma equipe técnica, um time maravilhoso, que está motivado. O pessoal aqui trabalha com amor, trabalha com paixão, quer entregar resultado. A gente se comunica muito com as pessoas, com todo mundo. Né, com o caminhoneiro, com o empresário de transporte, com o pessoal do agronegócio. A gente procura dar ouvido para as demandas e às vezes o que a pessoa quer é ser ouvida. Né, saber que alguém está preocupado com aquele problema dela. Então, de certa forma, eu acho que a gente faz parte de um governo que é muito querido, de um presidente que é muito querido e que abriu a porta para nós. Então, sou muito grato ao Bolsonaro, que foi um cara meio doido, né? De escolher um cara que totalmente desconhecido, mas é um cara do bem que rompeu uma tradição ruim para o Brasil, né, que deu errado, aquele negócio de atribuir ministério para partido político. A gente viu que deu errado na história. O Bolsonaro sabe que deu errado. Ele diz, agora eu quero fazer o certo. E graças a Deus as coisas estão andando, estamos entregando obra, 45 obras esse ano até agora, né, e a turma está super motivada. E a gente sabe que tem muito problema. A gente sabe que não é suficiente, a gente sabe que ainda tem caminhoneiro que sofre em alguns segmentos de estrada, mas é por isso que a gente tem que trabalhar. Ministro, antes da gente começar a nossa conversa aqui, a gente estava falando da importância dos caminhoneiros, né? Eu tenho um irmão que já foi caminhoneiro e ele me relatava coisas terríveis que eles passavam nas estradas, né? Em que pé você pegou essas BRs? O que está sendo feito para resolver essa questão? Porque são muitas, né? E a importância dos caras é total, porque naquela época lá da crise lá dos caminhoneiros, a gente viu que eu cheguei um dia, ministro, aí no hortifruti, e no lugar onde era para ter frutas e legumes tinha mate-leão, entendeu? Uma cenoura no negócio, o macarrão onde era para ter a batata. Então, eu com criança pequena em casa, então aquilo foi desesperador. Para agora lascou mesmo. E os caras pegam cada estrada, cada pepino pela frente. Não é justo o que eles passam, né? Eu acho que são profissionais da maior relevância, né? Que carregam produção nas costas, se submetem a estrada ruim, falta de segurança. E o nosso objetivo aqui é ajudar um pouco a vida desses caras. No início do ano passado, na época do carnaval, a gente viu que estava tendo atoleiro na BR-163. A gente foi para lá e viu aquelas filas, né? Tinha 50 km de fila de caminhão, eles estavam parados há 10 dias, 11 dias na estrada. E eu pensei, poxa, eu vou apanhar, né? Vou conversar com eles, vou apanhar. Mas não, eu fui bem recebido, eles foram tolerantes, eles foram compreensivos, e eu disse, olha, o presidente Bolsonaro se preocupa com vocês. Então, isso que vocês estão passando aqui esse ano, vocês nunca mais vão passar. Então, a partir do ano que vem, essa estrada vai estar asfaltada. Em novembro do ano passado, nós terminamos o asfaltamento. Então, esse ano a gente já não viu atoleiro mais na BR-163. Mas existem outras rodovias que a gente precisa trabalhar. Então, é por isso que a gente está planejando a manutenção, a recuperação de várias rodovias. Eu sei que a 158 hoje está ruim, a gente tem que
atacar ela lá. A 135 no Maranhão, a gente já começou a fazer intervenção lá. E o interessante é que eles são os maiores fiscais que eu tenho. Nas redes sociais, eles entram, me falam o que está pegando, Onde qual é o é que problema tá dele, pegando? onde é que está pegando, e me mandam mensagem nos 40 grupos de WhatsApp que eu tô, às vezes no privado, olha, me ajuda nisso. Gente, só nos caminhoneiros tem 40 grupos de WhatsApp. Você dorme? Pouco. Mas o presidente dorme menos que eu. Fiquei Porque ele sabendo. manda mensagem, às vezes assim, 2 horas da manhã, né? E manda uma mensagem, a vontade que eu tenho às vezes de dizer, presidente, Vá vai dormir. Esmurri Amanhã que a não gente diz. conversa. Porque ele é o presidente, né? Presidente, com todo respeito, vá dormir. É um conselho que eu lhe dou. Ô, ministro, essas obras que estão em andamento nas ferrovias e hidrovias, são muitas e tem verba para isso? Ah, tem. Sabe por quê? Porque é tudo privado. É, né? E aí vem a criatividade. Como não tem dinheiro, a gente tem que ser criativo. A gente tinha concessionárias de ferrovia que queriam, né, prorrogar os seus contratos, explorar a ferrovia por mais 30 anos. A gente, ok, eu deixo, mas você vai fazer essa ferrovia aqui para mim, você vai construir essa outra aqui para mim. Então, a gente está eles estão construindo ferrovia para nós. E nessa brincadeira, nós vamos fazer quase 50 bi de obra em ferrovia, ferrovia nova, que os privados vão fazer, trocando por contratos que eles já tinham e querem explorar mais 30 anos. Então, a gente está usando a criatividade para impulsionar a ferrovia no Brasil. Isso é legal, porque é o seguinte, a gente vai aumentar muito a participação das ferrovias na nossa matriz de transportes. Hoje a gente transporta 15% da nossa produção por ferrovia, a gente vai transportar mais de 30%. Então, do que a gente está falando? Redução de frete, o custo do Brasil vai lá embaixo. Sim. Ó, eu estudei também, ministro, quando eu lhe fizer alguma pergunta que você me corrige, tá? Se eu estiver errada, porque eu tive que fazer um Enem, né, esse fim de semana sobre infraestrutura. E aí uma coisa que eu não sabia... Não vai querer mais parar a fala de infraestrutura, é um negócio apaixonante. Quem entra nessa não quer mais sair. Eu não sabia da história dessa dificuldade que é o projeto BR do Mar, né? Que fala dos fatores que inibem o desenvolvimento da cabotagem. Eu falei, cabotagem, gente? O que é cabotagem? E aí me veio na cabeça, assim, esses transportes, assim, meio que na orla, e eu fiquei pensando, mas não tem poluição? Por que é tão caro? Na verdade, é porque a gente tem uma estrutura de custo ruim. A gente, ao longo do tempo, acabou criando uma estrutura de incentivo para o desenvolvimento da indústria naval. Então a gente dificultou o acesso a embarcações estrangeiras e o afretamento de embarcação com bandeira estrangeira. Então, no final das contas, a gente submete a regras que tornam a navegação muito mais cara. Tem o problema do preço do combustível, tem o problema da lei trabalhista, do custo da tripulação, tem o problema da praticagem, tem uma série de problemas que tornam a nossa navegação cara. E aí a gente deixa de usar um litoral que é imenso, que a gente poderia estar transportando carga do Nordeste para o Sudeste, para o Sul de navio muito mais barato, muito mais eficiente. E para isso a gente tem que mudar a experiência do embarcador, porque é muito fácil contratar um transporte rodoviário, por exemplo, né? Tem uma grande oferta, ele está acostumado a fazer. Agora, dizer que ele vai ter que encarar um transporte multimodal, eu tenho que dar um incentivo para ele. Por quê? O navio, a carga vai ter que chegar lá no porto, então eu vou ter que ter necessariamente um transbordo. Então ele se torna um transporte mais complexo. Se ele é mais complexo, ele tem que ser muito mais barato, para valer a pena. E é isso que a gente está fazendo, nós estamos mexendo na estrutura de custo da cabotagem. Então, deixamos aquela estrutura de incentivo de indústria naval de lado, porque a gente está reavaliando essa política pública, preservando os incentivos onde a indústria naval é mais forte. O apoio marítimo, o apoio portuário, a navegação interior. E, agora, permitindo afretamentos mais baratos, né, para as embarcações a tempo, onde a gente vai trabalhar com a bandeira estrangeira, então os custos vão lá embaixo, permitindo o afretamento a casco nu, criando facilidades para a criação de empresa brasileira de navegação e, de certa forma, protegendo o mercado nacional de flutuações que levam embarcações a saírem da costa brasileira para o exterior no caso de variação de preço. Então, o que a gente imagina, no final das contas? Que com esse projeto nosso, que é o BR do Mar, aliás, é um nome criativo, né? Sim, BR do Nossa Mar. estrada marítima. Sim. Aumentar a quantidade de embarcações em 40% navegando no litoral brasileiro até 2022, 40%. Então a cabotagem vai começar a crescer a mais de 2 dígitos e crescer de uma forma vigorosa, 20%, 25% ao ano. E no final das contas, também nós vamos reduzir custo de transporte.
vendo a coisa dos leilões, as concessões e a economia, eu falei, Paulo Guedes deve amar o ministro Tarcísio, porque você traz dinheiro também, né? Traz. Mais importante, traz investimento, né? Sim. Assim, gera emprego. E o jeito mais fácil hoje de trazer investimento é fazendo concessão, porque não tem dinheiro de orçamento, né? O Brasil está numa situação fiscal difícil. A gente vai respeitar e respeita o teto dos gastos, a gente confia na condução do ministro Guedes na questão econômica. Como é que a gente vai fazer infraestrutura? A gente precisa do dinheiro privado. E aí vem os leilões de infraestrutura. Nós já fizemos 30 e vamos fazer mais de 100 até o final do governo. Até o final do primeiro semestre do ano que vem, mais 44. Leilões importantes, que no final das contas trazem muito investimento e, além de tudo, geram, em alguns casos, outorga, ainda põe dinheiro no tesouro. Por exemplo, ano que vem, a gente vai licitar de novo a ligação Rio-São Paulo. Essa ligação Rio-São Paulo vai gerar mais de 30 bilhões de reais de investimento. Aí nós vamos ter 4 faixas para subir e descer a Serra das Araras, 80 km por hora. Vamos ter iluminação de LED na rodovia inteira. Vamos ter câmeras inteligentes a cada 500 metros que vão proporcionar segurança, que vão estar integradas, né, com os órgãos de segurança. Nós vamos duplicar Rio Santos até Angra. Tudo isso com dinheiro privado. Primeiro obviamente, mundo. Com dinheiro de tarifa. Primeiro mundo. Nós vamos licitar a 381 Minas, que é uma rodovia que mata muita gente por ano, então nós vamos ter lá 590 quilômetros de duplicação, se a gente pegar a 381 junto com a 262 no Espírito Santo. Vamos licitar rodovias importantes para o agronegócio, como a 153 Goiás-Tocantins, né, que faz a ligação lá de Anápolis até a Aliança do Tocantins, né? Vamos licitar 163, desde de Sinop até Miritituba. Então, tem uma série de concessões legais, a gente traz muito investimento privado, a gente vai fazer 250 bilhões de reais de investimento em transportes. E aí o custo logístico cai e é tudo dinheiro privado. Não vamos, né, prejudicar o teto dos gastos, nada disso. Eu vi que você está querendo unificar as agências de transporte. Por quê? Essa ideia a gente teve lá atrás e ela já foi embora. Foi embora? Por quê? Já desistimos. Porque o que acontece? A gente ouve também muito o mercado. Às vezes a gente tem uma ideia e acha assim, puxa vida, tem uma ideia genial. E a gente vai ouvir as outras pessoas, Sim. a gente vai ouvir quem está no mercado, a gente vai ouvir qual a opinião dos outros. E de repente, o que a gente começou a ver? Que a opinião era divergente, né? O mercado tinha uma visão diferente da nossa. Eles achavam que um setor podia acabar prevalecendo sobre o outro e algum outro setor perdendo importância. E depois a gente foi ver como é que eu monto uma governança para combater isso que ele está falando. E a gente começa a perceber que ia haver dificuldade, que ele tem razão, aquele risco existe. Então faz o seguinte, não vamos mexer nisso não, deixa do jeito que está. Se tem dúvida, melhor não mexer. Né? Se não for para melhorar, sim, é melhor não mexer. Ministro, uma malha rodoviária, que é a 4ª maior do planeta, que eu também não sabia, né? Em que condições você pegou essa? Você não sabia que era a 4ª maior? Eu não sabia. Nem eu. Eu não sabia. Estou sabendo isso pela primeira vez hoje. É sério? Sério. Ministro, Juro. porque eu pensei que você soubesse, que eu falei assim, tem que ser bem doido, né, para aceitar um negócio desse, porque é a 4ª maior do mundo, sabe o que é legal? ou da 4ª maior do planeta, e pegar um negócio desse? Nesse negócio de infraestrutura, todo dia eu aprendo. Todo dia eu aprendo uma coisa nova. Eu nunca tinha ouvido isso, nunca tinha estudado isso. Puxa vida, eu estou aprendendo isso hoje. Respeita a minha história, ministro, que eu sei mais de infraestrutura que sensacional. Eu falei, gente, mas como é que pega um pepino desse tamanho, né? Tem prazo para resolver um problema dessa dimensão, assim? Olha, muitos anos, né, ministro? Muitos anos, assim. Mas o que a gente tem que fazer? A gente tem que dar os primeiros passos. Sim. Né? A gente tem que plantar as primeiras sementes, que elas vão germinar, elas vão dar fruto. Governo é o seguinte, é corrida de revezamento. Né? A gente entra numa corrida de revezamento. Alguém passa o bastão para nós. E a gente vai correr o máximo que a gente pode, o melhor que a gente pode, para passar o bastão para alguém aqui na frente que corra melhor do que a gente. Então, eu tenho que passar uma infraestrutura melhor do que a que eu recebi. Se a gente tiver feito isso, nós vamos ter cumprido a missão, nós vamos ter feito a diferença. Resolver todos os problemas de infraestrutura, né, em 4 anos é impossível, mas dá para fazer muita coisa. E é com essa motivação que a gente está fazendo. Por isso que nós vamos dar início, dar vazão a um programa ferroviário que é o maior da nossa história. São 50 bi de investimento privado em ferrovia, um negócio de doido. Nós vamos ter várias opções portuárias servidas por ferrovia,
É por isso que a gente vai investir na cabotagem. Então, o que a gente está desenhando agora vai reequilibrar a matriz de transporte, vai tornar o Brasil mais eficiente, além de gerar emprego pra caramba, né? Sim. Vai ter um monte de gente trabalhando em obra aí, né? Vai ter um monte de pai de família empregado, que é um negócio bacana pra caramba, e justamente no momento que a gente vai precisar de ver, né, esses caras aí empregados. Então é muito bom isso. E é nessa linha que a gente está, com essa motivação que a gente está indo, sabendo, e isso dá um pouquinho de frustração, que a gente não vai resolver todos os problemas, e que alguém vai ter que chegar depois e vir com a mesma motivação. Agora, aí é que vem o lance do legado. O que a gente quer deixar é legado, é mostrar o seguinte, uma pasta dessa tem que sempre ser ocupada por gente técnica, Sim. porque isso faz a diferença, isso dá resultado. E essa foi a grande aposta que o Bolsonaro fez, isso já o diferencia dos outros, e já é um legado, já é uma marca do presidente, ele já entrou para a história só por causa disso. Colocar alguém que não é técnico numa história tão séria dessa é muita loucura, É uma né? temeridade. E isso atrasa todo o desenvolvimento da infraestrutura. Sim. Nós perdemos muito tempo com isso. Sim. Vou falar em passar o bastão, ministro. Eu vejo muito os políticos de esquerda, né, jornalistas, principalmente jornalistas do Globo, falando que o Bolsonaro foi lá só cortar o laço na transposição do Rio São Francisco, né, que já estava tudo feito pelo governo anterior e que o Bolsonaro foi lá só cortar o laço. E agora você vai desmistificar esse corte de laço para a gente. E que pé estava essa história? Não, é uma obra que estava em andamento, mas o presidente Bolsonaro colocou lá mais de R$ 1 bilhão, né? E continua colocando dinheiro. Ele vai botar mais 1,5 bi, mais 2 bi para terminar. Uma vez eu estava no Congresso há pouco tempo, né, numa audiência pública, e me interpelaram dizendo assim: você está concluindo obras que outro governo iniciou. Era para parar? E aí eu olhei para ele, quer dizer, ele levantou a bola para eu cortar, né? Sim. Aí eu disse: que bom. Levantou mal a bola. Levantou mal pra caramba. Ganhou uma medalha, né? Pá, aquelas cortadas assim, né? Eu digo, que bom, porque, ora, que ótimo, estamos concluindo obras que outros governos acabaram, porque a gente já padeceu muito por ter descontinuidade. O maior risco da administração pública é o risco da descontinuidade. Eu tenho que acabar coisas que outro governo começou, e ainda mais na infraestrutura. A infraestrutura é uma coisa que leva tempo. Sim. Né? Leva tempo de projeto, leva tempo de licenciamento, leva tempo negociando com a sociedade, com o Ministério Público, com o Tribunal de Contas, com o Judiciário, para a gente começar a entrar na fase de performance. Então, aquilo que aconteceu no governo Juscelino, de fazer Brasília em 3 anos, né, porque eles começaram, tomaram a decisão, o Congresso aprovou mais ou menos em 57, em 60 estava inaugurando a capital. Hoje é muito mais difícil, porque a infraestrutura é muito mais negociada. O licenciamento ambiental hoje leva muito mais tempo, é muito mais estudado, né? Aliás, naquela época não tinha. O Judiciário hoje participa, o Ministério Público participa, o TCU participa. Isso não é ruim, é uma característica da sociedade que a gente vive. As coisas são mais debatidas. No final das contas, a gente está definindo o destino da sociedade, o rumo, para muitos anos na frente. Mas leva tempo. Então é natural que um projeto de grande porte em infraestrutura leve 4, 5, 8, 10 anos. E aí os governos têm que ter a noção que aquilo é importante e que a infraestrutura é uma questão de Estado. Não é uma questão de governo. E é muito bom quando a gente termina obras que outros começaram, nós vamos terminar obras que nós começamos, e nós vamos deixar obras para os que virão, que vão terminar e vão cortar a fita daquilo que a gente iniciou. Sim. Isso é muito natural. Mas quem é nordestino sabe, né? Eu sou. E eu sei que não procede, né? Que não foi só ir lá e cortar o laço. Você quer ver uma coisa? Não, foi feito muito trabalho ano passado, mais de 1 bi de investimento e mais. Quer ver uma coisa? A obra da Transnordestina estava paralisada. E nós retomamos. Nós estamos fazendo. Hoje tem obra na Transnordestina. Nós estamos com obra no ramal do Piauí, nós estamos com obra no ramal do Ceará. Então nós estamos ligando o Piauí, e a população está percebendo isso, até o Porto de Pecém. O nosso objetivo é não deixar nada parado. Tem obras lá no Ceará, por exemplo, que estão paradas há anos, como a travessia de Tianguá, o viaduto de Horizonte, que nós vamos terminar. Nós vamos concluir, como nós concluímos a BR-163, como nós estamos fazendo a ponte da 158 no Pará, lá em Redenção, Casa de Taba, coisa que ficou anos. E, por exemplo, a ligação de Porto Velho para Manaus, que a gente vai começar a pavimentar no ano que vem.
uma obra que está sendo aguardada há 20 anos, que integra o estado de Amazonas com o resto do Brasil. Então, Eu como piauiense, né? Em nome dos piauienses, agradeço esse olhar voltado, aliás, né? Piauí está bombando. Piauí está bombando, Alargamento da Bolsonaro, 135, tem a Bolsonaro já foi em 235, Parnaíba, tem Santa já Filomena, com Ponte Mão Santa Filomena, Santa. tem a duplicação das chegadas a Teresina, na 343, na 316, Piauí Tá bombando. tá E me bombando. chama a atenção, que você falou aí de 2 currais eleitoral do PT, né? Piauí era quase 100% do PT. Pará também era um curral eleitoral, me corrija se eu estiver errado, do PT. E esse olhar de vocês voltado para lá, né? Então, isso é muito bacana, Que é um porque... olhar de Estado. Pois é, um olhar de Estado, mas eu penso que em outros governos eles não iam priorizar, né, um eleitor do oponente. O presidente hoje é o presidente de todos os brasileiros. É igual um pai. O pai é o pai de todos os filhos, né? Então, ele ama todos os filhos igual o Bolsonaro, ele ama todos os brasileiros igual. Tem muita gente que não acredita nisso, mas a gente mostra com trabalho, né? A gente não, vocês. E eu fico aqui. Qual é a maior BR? A 116 ou a 101? 116, 4.660 quilômetros. E tá em obra. Tem sempre obra, né? A gente tem obras de Qual é a diversas parte mais naturezas. problemática dela? Bom, a gente está hoje, eu acho que o trecho que chega no Ceará, a gente precisa fazer lá uma grande manutenção, duplicar a saída de Fortaleza até Pacajus. A gente está fazendo hoje já a duplicação da 101 Rio Grande do Sul, da 116 Rio Grande do Sul lá embaixo, né? Que pega lá Guaíba até Pelotas. Tem trechos que estão sendo duplicados em outros estados. Minas tem um trecho bastante complicado que também tem que ser duplicado. A gente está duplicando a saída de Feira de Santana em direção a Pernambuco. Então, uma rodovia que é muito movimentada, né, corta o Brasil de norte a sul, a maior rodovia do Brasil, precisa ser duplicada, né? Então, estamos com obra no Ceará, em Pernambuco, na Bahia, no Rio Grande do Sul, em Minas. Ou seja, estamos trabalhando na 116 no Brasil inteiro. E esse desejo de ver um trem-bala a todo vapor? É só um sonho distante? Mais complicado, sendo muito franco, é um sonho Por quê? distante. Pelo seguinte, a implantação de um trem-bala é muito caro. Geralmente a superestrutura tem que ser casada com material rodante, né, com trem, ou seja, aquele tipo de tecnologia, ele funciona com um tipo de estrutura. Isso torna um empreendimento muito caro. Nós temos no Brasil uma questão de relevo, então o trem sempre tem uma restrição com rampas, né? E a gente tem um terreno aqui de planalto, muito montanhoso. Então, a necessidade de obras de arte, que a gente chama, engraçado, tem esse termo que deve ser por causa das obras de arte mesmo, né? Porque é viaduto, túnel, né? Isso aí é igual fazer uma pintura, né? Nossa! Então, é muito caro, e a operação é deficitária. Então, o que acontece? O brasileiro sonha em poder andar de trem como se anda na Europa. Na Europa, as ferrovias ganharam muito impulso devido à guerra para fazer a integração logística entre os países, e hoje os trens de passageiro lá funcionam com forte subsídio estatal, que é uma coisa que nós não temos condição de fazer. Então, hoje, o que nós estamos fazendo? Vamos dar o primeiro passo. Qual é o primeiro passo? Vamos priorizar as ferrovias, primeiro, vamos criar a infraestrutura. Vamos priorizar a carga. Essas ferrovias no início vão transportar carga, vamos reduzir o custo do Brasil, vamos tomar gosto, vamos desenvolver a indústria ferroviária que precisava de encomenda. A partir daí a gente começa a dar os próximos passos. Quando a gente começa a trabalhar essas ferrovias de carga, a gente começa a ter a seguinte possibilidade: olha, essa ferrovia aqui de carga divide a linha com a ferrovia de passageiros. Vamos transpor a linha de carga, vamos deixar ela exclusiva. Então nessa linha de passageiros eu posso botar um trem hoje, melhorando alguma condição geométrica, que vai operar com uma velocidade maior, com um equipamento mais moderno. Então se eu transpor a linha de carga da MRS em São Paulo, que conflita com a linha da CPTM, de repente eu libero a linha da CPTM para instalar um trem de média velocidade, que é um trem de 160 km por hora, que vai ligar, por exemplo, a Americana, Campinas e São Paulo. Opa, demos o primeiro passo no trem de passageiros. Aí, a partir daí, ir tomando gosto, e à medida que a viabilidade for aparecendo, os projetos vão aparecendo juntos. Uma outra coisa que me chamou muita atenção e me preocupou muito é que o esgoto de aproximadamente 150 milhões de brasileiros é lançado em lagos e rios, né, sem tratamento, e a gente tem 211 milhões de brasileiros, ou seja, olha o índice disso aí.
Isso é doideira. Como é que resolve isso, ministro? Eu acho que o primeiro passo foi dado agora no governo Bolsonaro, que foi a aprovação do Marco Legal do Saneamento, que era uma coisa muito aguardada, a gente precisava. O saneamento tem uma história complexa. Nós tivemos a criação de empresas estaduais de saneamento. No entanto, a Constituição de 88 trouxe a competência do saneamento para a esfera local, para a esfera do município. Então há um conflito de competência. Essa agenda não estava clara. E, de certa forma, a lei do saneamento ela trouxe contornos para definir e uniformizar a regulação entre as mais de 50 agências reguladoras que tratam do assunto em todo o Brasil. Né, que trouxe conceitos que vão favorecer a transferência do serviço de água e esgoto, as concessões de serviço de água e esgoto para estados, né, para municípios, enfim. O que a gente deverá ver nos próximos anos? Uma enxurrada de capital privado, ou seja, muito investimento privado na área de saneamento, porque tem tarifa, então é um investimento de certa forma seguro, que os investidores estão acostumados a fazer lá fora. Isso tem uma repercussão ambiental maravilhosa, isso tem uma capacidade de geração de emprego maravilhosa. Então, o que a gente imagina? Que a gente, com capital privado, com investimento privado, a gente vai começar a combater, né, diminuir esse déficit de saneamento e caminhar na direção da universalização. O primeiro passo foi dado. É muita coisa, né? É um Nossa. número altíssimo. Nossa última pergunta, antes do nosso bate-bola, qual a maior dificuldade encontrada até hoje na sua pasta? Eu acho que, assim, a gente aqui não costuma sentar no meio-fio e ficar chorando. Puxa, não tenho dinheiro. Puxa, tem muito passivo. Vamos trabalhar. A gente criou uma agenda. Essa agenda tem 4 pilares. O primeiro, a transferência maciça de ativos para iniciativa privada. A segunda, a resolução dos passivos que nós encontramos, principalmente concessões que não deram certo, por deficiência de modelagem. A terceira era a conclusão de obras inacabadas. E a quarta é o fortalecimento institucional, a formação de uma cultura de excelência, uma cultura de desempenho. Que eu falo para a minha turma aqui, eu não vejo vocês como funcionários públicos, na acepção pejorativa da palavra, eu vejo vocês como executivos de Estado. E fazer infraestrutura no Estado, fazer determinadas coisas no Estado, às vezes é mais complexo que fazer na iniciativa privada. Sim. Então eu olho cada um como um executivo competente que tem condição de entregar e com isso não tem espaço para queixa, para lamúria. Não, vamos fazer, vamos trabalhar, vamos entregar, vamos se doar, vamos fazer o que a gente pode, né, para transformar as nossas tarefas em coisas que a gente comemore cada um dos resultados, a gente celebra cada um dos resultados aqui, a gente celebra cada obra entregue, cada segmento entregue, cada leilão realizado. Aliás, eu tenho minha coleção de martelos aqui de leilão. Né? Tem então, martelo aí pra caramba. Eu adoro bater martelo na Bolsa de Valores, e nós vamos fazer mais leilões ainda. Então, aqui não tem espaço para lamentação, queixa, aqui é trabalho. Aqui é trabalho, não trabalhamos com o limite de, né? Isso aí vai ser difícil, né? É difícil, mas não é impossível, né? Não tem nada impossível. Vamos no nosso bate-bola. Você tem um medo? Não. Só do Flamengo perder. Isso me dá uma tristeza profunda. Não é um bom dia para despacho comigo depois de dia de derrota do Flamengo. Anotem. É um dia de mau humor. Não apareçam aqui de que o Flamengo perder, por favor. É um dia de depressão, de Mas mau anote humor. quando ganhar, ó. Hoje é dia de despachar com o ministro. Então, vamos dizer, nós vamos ter mais dias de despacho feliz do que dias tensos. Amém. Olha lá, é otimista, é flamenguista. Não, otimista sempre. É otimista sempre. Um desejo. Transformar em estrutura. Transformar. Mudar, fazer a revolução da estrutura. O que você diria na lata aí para essas pessoas que estão nesse conflito, né? E essa briga esquerda-direita, e parece partida de futebol, e elas ficam se degladiando e elas não prestam atenção no que está sendo feito para ficar brigando por político, né? Não brigam pelo bem coletivo, né? Pelo o país. Assim, é que nem eu gosto do Ronaldinho, eu gosto do Gabigol, entendeu? Não é isso. A gente tem que prestar atenção no que está sendo feito, por quem está fazendo, e aí, a partir daí, tirar a conclusão. É a minha opinião. E eu gostaria que você deixasse aí para os seus
essas pessoas que tanto lhe querem bem, né? Para os nossos seguidores aqui, o nosso Na Lata, um Na Lata para eles. Vamos pensar no Brasil. Vamos pensar no Brasil. Vamos... É um país muito grande, muito rico, tem tudo para ser uma potência. A gente tem tudo para dar educação para as crianças, para dar saneamento para as pessoas, para dar desenvolvimento, para baixar o custo logístico, para transformar o Brasil numa potência, numa referência. Nós temos muito potencial. É muito rico isso aqui, É muito não rico, é? então a gente tem que parar de perder tempo. A gente tem que parar de se digladiar por coisas mesquinhas. Vamos pensar no país, vamos ser brasileiro. Exatamente, vamos ser brasileiros. Meu amor, obrigada, amei, viu? Obrigado. Obrigada aí, ó, o homem trabalhou tanto, já sei que horas são, acho que 8 da noite, uma reunião atrás, você daqui tem mais 3, ele só vai sair daqui 1 da manhã.